Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Olá, eu sou o Fabiano Amaral e esse é o podcast Literatura Expandida. Hoje a gente vai falar de um poema que é um tapa na cara, ou melhor, um tapa na farsa. Um poema em linha reta, de Fernando Pessoa, mais precisamente de seu heteronômio, Álvaro de Campos. Este poema foi publicado em 1926 e parece ter sido escrito ontem. Ele fala sobre a solidão de quem se sente imperfeito num mundo que só mostra vitórias, sobre a dificuldade de se encontrar alguém que confesse não um pecado, mas uma covardia, uma infâmia, um ato ridículo. E no fundo ele pergunta: onde é que há gente no mundo? Vou começar agora a leitura e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre esse texto. Nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são campeões em tudo. Eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil e tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às risadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de frete. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado, para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido as angústias das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tem par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho. Não foi senão um príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessa não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem neste mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente nesse mundo? Então sou eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo, tenho sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Antes de falar do conteúdo, vamos entender quem escreveu esse texto. Fernando Pessoa é um poeta português que ele viveu entre 1838 até 1935. É um dos maiores nomes da literatura portuguesa, mas ele não escrevia só como Fernando Pessoa. Ele criou heteronômios, personalidades literárias completas, com biografia, com estilo e filosofias próprias. O poema em linha reta foi escrito por Álvaro de Campos, um dos heteronômios mais famosos de Pessoa. O Campos ele era um engenheiro naval, nascido em 1890, com uma personalidade que transitava entre a exaltação futurista e a melancolia profunda. E é como se Pessoa tivesse caído num outro, para dizer que ele mesmo não ousava dizer, ou para dizer de um jeito que só aquele outro poderia dizer. E no fundo, todos eles eram Pessoa, mas cada um era uma faceta diferente numa mesma alma. A época, 1926. Portugal vivia os anos finais da Primeira República, prestes a entrar na ditadura de Salazar. A Europa ela se recuperava da Primeira Guerra Mundial e o modernismo fervia. Mas o poema em linha reta não fala de política ou de arte. Ele fala de uma solidão mais antiga. O poema já foi analisado por psicólogos junguianos
como um exemplo do conflito entre persona, a máscara social e a sombra, os aspectos que escondem de nós mesmos e dos outros. Uma psicanalista chamou a atenção para a exigência de êxito que o poema denuncia. Todos são campeões em tudo, enquanto o eu lírico se sente o único que fracassa. O poema ele começa com uma constatação bruta. Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Não é sobre violência física, é sobre fracasso, sobre a humilhação, sobre a experiência de ser derrotado. Não no sentido épico, mas no sentido cotidiano, de ser ridículo, de ser covarde, de ser medíocre. O eu lírico diz que todo mundo que ele conhece é campeão em tudo. Ninguém erra, ninguém cai, ninguém passa vergonha, são príncipes, perfeitos, impecáveis, inatingíveis. E aí vem uma pergunta: por que ninguém confessa? O poeta não pede confissão de um pecado, isso seria fácil, quase romântico. Ele pede a confissão de uma infâmia, de uma covardia, de um ato ridículo. O que ele quer ouvir não é um eu pequei, mas é um eu falhei, eu fraquejei, eu fui vil. Nos termos junguianos, o poema ele descreve o conflito entre persona e a sombra. A persona é a máscara que apresentamos ao mundo, a imagem de uma competência, de sucesso, de perfeição. A sombra é o que escondemos, é a covardia, é a preguiça, a sujeira, o ridículo. O eu lírico está farto de semideuses. Ele quer gente, ele quer pessoas reais, que também erram e que têm vergonha e que também já se agacharam para fora da possibilidade de um soco. Um psicanalista chamado Antônio Carlos Eva fez uma leitura interessante. Ele disse que sentia os dois sujeitos do poema, eu e o outro, isso em si mesmo, e que muitas vezes eles estão em guerra sem quartel, uma verdadeira guerrilha. O poema para ele não é sobre o outro, era sobre o conflito interno. O outro que nos cobra a perfeição habita dentro de nós. A pergunta final do poema é devastadora, porque ela diz assim: onde é que há gente no mundo? Não é uma pergunta filosófica abstrata, é um grito. É a constatação do que o eu lírico está rodeado de pessoas e assim está sozinho, porque ninguém se mostra como realmente é. A psicologia explica isso. A psicanalista Sandra Roth, ela escreveu sobre o poema e sobre aquilo que ela chama de exigência de êxito. Vivemos uma cultura que cobra um sucesso, cobra uma perfeição, cobra o brilho. E essas cobranças ela têm consequências. Primeiro, estamos constantemente frustrados, porque ninguém atinge a perfeição o tempo todo. E segundo, como não há um parâmetro objetivo para o melhor possível, nós comparamos com os outros e distorcemos a realidade para não parecer pior para nós. O poema ele foi escrito em 1926, mas ele parece que foi escrito em 2026, sobre as redes sociais, sobre todo mundo mostrar as vitórias, as viagens, as conquistas. Ninguém mostra as noites mal dormidas, o medo, a vergonha e o fracasso. Quando o poeta diz, então, poderão as mulheres não terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca? Ele está apontando para um detalhe cruel, e é mais aceitável ser vítima de traição, de infelicidade, de falta de amor, do que ser ridículo, do que ser vil, do que ser covarde. E o que é vil no sentido mesquinho e infame da vileza? É o momento em que você escolheu o mais fácil, quando você se agachou para evitar o soco, quando você calou em vez de falar, quando você pediu emprestado e não pagou. Pequenas coisas, coisas que não entram nos livros de história, mas que entram nos nossos pesadelos. O poema em linha reta é um poema sobre coragem de ser imperfeito, sobre a solidão de quem se sente o único que erra, sobre o desejo de encontrar alguém que diga eu também. A psicologia ela fala da autocompaixão, a capacidade de se tratar como a mesma gentileza que você trataria um amigo que está sofrendo. O eu lírico do poema não tem autocompaixão. Ele se odeia mesmo, em partes porque ele se sente sozinho nessa sua imperfeição. Talvez aceitar a errância, onde eventualmente se acerta, possa trazer novamente gente para habitar o nosso mundo atualmente pleno de pretensos semideuses. Portanto, deixemos-nos fracassar um pouco. Talvez seja isso que o poema nos ensina, que ser humano é ser vil, no sentido mais honesto da palavra, e que a única saída é encontrar os outros humanos que também os são, não para nos absolvermos, mas para não estarmos sozinhos.
Você já se sentiu como o eu lírico deste poema? Já olhou ao redor e pensou: sou só eu que erro assim? E mais importante, você já confessou uma covardia para alguém? Ou até mesmo para si mesmo, né? Se você nunca leu Fernando Pessoa, este é um bom começo. É direto, é sincero, é desconfortável, sim. Depois vá para Tabacaria ou para os poemas do Alberto Caeiro, que é o heteronômio que o Pessoa criou para ser o sábio que ele não conseguia ser. Esse foi o episódio, então, sobre o poema Em Linha Reta. Desejo a você uma boa escuta, uma boa leitura e até o próximo conto.